Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Se você estiver me ouvindo, por favor, acione aí com a sua mãozinha. Diga que vocês estão me ouvindo. Por favor, bom dia a todos, bom dia, bom dia. Ok, queria agradecer a todos. Bom dia, pessoa que está entrando. Bom dia de domingo. Hoje para mim é um domingo muito especial, é aniversário do meu filho Ethan, e é um motivo de muita alegria mesmo, e a possibilidade de poder compartilhar algumas coisas bem bacanas com vocês a respeito de liderança, a respeito de estratégia. Então todos vocês são muito bem-vindos a participar. Bom dia. Fiquem à vontade. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem, mandem essa live para os seus amigos, convide os seus amigos para participarem desse nosso bate-papo. Bom dia, Varela, saudade, meu amigo. Um grande dia, grande domingo para todos vocês. Hoje a intenção é a gente falar sobre estratégia, sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão, e todas as pessoas que querem participar, que querem crescer na vida de uma maneira pessoal ou profissional. Eu havia recebido inúmeras mensagens, inúmeras mensagens do privado, de pessoas que eu conheço, pedindo para que a gente fizesse um trabalho voltado para essa questão de planejamento, sobre estratégia, sobre liderança, e a gente resolveu fazer isso, resolveu deixar aqui registrado, resolveu guardar, para que essas pessoas pudessem então ouvir e receber uma instrução a respeito daquilo que eu vou fazer para o futuro, como é que vai ser o meu futuro. Existe sempre essa pergunta. Então hoje, especificamente hoje, eu decidi falar sobre o futuro que começa hoje, voltado para o âmbito da estratégia, voltado para o âmbito do planejamento, para você que deseja crescer profissionalmente, para você que deseja crescer de forma pessoal. Tem alguns insights bacanas que a gente pode conversar, um insight bacana que a gente pode falar, e a gente pode acabar fazendo essa troca, né, de informação. Então, você é muito bem-vindo, todos vocês que estão chegando agora. Eu não vou tirar os comentários, eu vou deixar tudo aqui, tá legal? Você que quiser convidar os seus amigos, convidar as suas amigas para participarem, vai ser muito bem-vindo. É um desafio para nós hoje, a gente que trabalha na área de gestão, a gente que trabalha liderando pessoas, a gente que trabalha desenvolvendo coisas, desenvolvendo produtos. É um desafio, porque o mundo que a gente atua hoje é um mundo com muitas possibilidades, é um mundo com uma velocidade enorme, né, de atividades de informação, e responder a essas atividades de informação é um desafio, porque a gente precisa se inovar, a gente precisa renovar, a gente precisa construir-se o tempo todo. E não apenas baseado na premissa do novo conhecimento. Importante também é observar a velocidade que as coisas estão acontecendo. Isso é muito importante para um gestor, é muito importante para alguém que deseja abrir o seu negócio, é muito importante para alguém que deseja desenvolver um projeto, um sonho. Isso é muito importante. Então, você que está chegando, você que está aqui comigo, muito bom dia. Você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, quando você estiver, aonde você estiver, que você possa ser alcançado por essas ideias. Então vamos lá, vamos falar sobre estratégia. O tema de hoje, desse nosso bate-papo, o tema de hoje é o futuro que começa hoje. O futuro que começa hoje. Então, pensar no futuro é um trabalho de alguém que planeja. Pensar no futuro é um trabalho de um administrador, alguém que deseja crescer, alguém que deseja desenvolver,
alguém que deseja desenvolver-se, pensar no futuro. Muitas pessoas, eu gosto de citar isso, nada contra o autor, mas muitas pessoas gostam da música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. Entretanto, se eu só penso naquilo que eu posso fazer agora, se eu só penso no hoje, só penso no agora, então eu fico completamente à mercê das intempéries proporcionadas pelo desconhecido. Alguém que deseja crescer de forma familiar, alguém que deseja crescer de forma dos seus projetos, dos seus empreendimentos, alguém que deseja melhorar de vida e objetivando seria aumentar as finanças, melhorar, se mudar, fazer viagens, ter novos conhecimentos. Alguém que só pensa no hoje não consegue alcançar o futuro, não consegue alcançar o desejado, o almejado. Alguém que só pensa hoje, só vive no hoje e é conduzido pelas circunstâncias contingenciais da vida. Então, é muito importante que aquele que deseja crescer, aquele que deseja alcançar o novo, aquele que deseja desenvolver, é extremamente importante que deixemos o agora, deixemos o prazer do agora e pensemos no amanhã. Olhar para o futuro, olhar para o desconhecido e começar a refletir sobre, começar a construir um planejamento sobre isso é muito importante. Por quê? Porque os sucessos eles vão começar a acontecer, os sucessos vão começar a aparecer, eu vou estar mais capacitado para enfrentar algumas dificuldades, eu vou estar mais capacitado eu vou estar mais preparado para enfrentar o desconhecido. Muitas pessoas que vivem do agora, que vivem do momento, elas se perdem pelas dificuldades, pelas crises dos desconhecidos. Então elas desistem daquilo que elas sonhavam, elas desistem daquilo que elas estimavam, elas desistem daquilo que elas almejavam. Por isso que é muito importante a gente entender aonde nós estamos. É muito importante a gente entender quem nós somos hoje, é muito importante a gente entender, trazer clareza para as visões, clareza para onde eu quero chegar, aonde eu quero estar. Por isso que é extremamente importante a gente fazer a pergunta do administrador: aonde eu quero estar quando o meu futuro chegar? Como eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar daqui a 3 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? Com qual renda? Com qual emoção? Com qual sentimento? Como eu vou querer estar? Você já parou para fazer essa pergunta alguma vez na sua vida? Aonde eu quero estar? Vivendo? Sentindo o quê? Projetar o futuro é extremamente importante para se ter um ponto de chegada. Gosto muito da expressão que diz quando o marujo em alto mar não tem um destino, qualquer vento é favorável. Muitas pessoas carregam esse estigma na vida, vão navegando pela vida, vão navegando e a gente pergunta: mas aonde você quer chegar? Eu não sei. Eu vou chegar onde o destino me levar. E a gente sabe que o destino, nada contra a música, né? O acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Mas uma vida sem metas, uma vida sem destino, uma vida sem futuro, é uma vida sem propósito, sem missão, né? Sem objetivos. Então é muito importante, eu gostaria muito de começar essa nossa conversa discorrendo sobre isso, porque é muito importante a gente ter objetivos na vida, é muito importante a gente projetar o futuro para que a gente não caminhe pelo acaso. É muito importante a gente estabelecer aonde a gente quer chegar, como a gente quer estar, como a gente chegar, com qual emoção, com qual renda, ganhando quanto daqui a 5 anos, com qual sentimento eu vou querer estar. Essa projeção ela é oriunda daqueles que desejam planejar, daqueles que desejam construir-se. Ela é oriunda de um bom administrador, de um bom estrategista.
E por isso que administrar a vida, ela é objetivar o pensamento para o futuro. Administrar a vida, ela é objetivar o pensamento para o futuro. A consciência desse momento, ter a consciência, saber aonde eu estou, saber como eu estou, sabendo como que eu estou fazendo a gestão das minhas emoções, sabendo como que eu estou fazendo a gestão da minha vida, dos meus recursos, ter consciência, o momento presente. Que momento é esse que eu estou vivendo? Quais são as crises que eu estou enfrentando? Por que eu cheguei nela? Por que eu estou enfrentando ela? É uma crise produzida por outros? Ou é uma crise produzida por mim mesmo, por falta de punho, por falta de determinação, por falta de protagonismo? O momento presente. Estratégia. Estratégia é o que eu quero para o momento seguinte. Eu estou num buraco, como é que eu faço para sair do buraco? Eu estou numa crise financeira, como é que eu faço para sair da crise financeira? Eu estou numa crise relacional, emocional, como que eu faço? É pensar, gente, é pensar sempre no passo seguinte. Eu estou desempregado, o que eu vou fazer agora? Meu contrato está terminando, o que vai ser do amanhã? O que eu posso fazer? Quais são as minhas oportunidades? Quais são as minhas oportunidades? Eu gosto muito da palavra oportunidade, eu não sei se vocês sabem disso, mas a palavra oportunidade, ela surgiu pelos antigos navegadores. Oportunidade era o nome de um vento, aonde os navegadores, quando eles chegavam próximo ao pórtico da entrada da sua cidade, próximo ao portal, a porta, né, do porto, do portal, né, são palavras oriundas, né, na sua similaridade etimológica. Quando as pessoas, os navegadores, chegavam próximos ao porto, ao portal, ao ambiente de segurança da sua casa, da sua cidade, havia um vento que o capitão das embarcações diziam, levantem as velas, porque naquele momento, daquele vento oportuno, do vento que se chamava oportunidade, o soprar daquele vento conduzia as embarcações com muito mais agilidade, com muito mais segurança para o destino desejado. As pessoas não precisavam mais remar, as pessoas não precisavam mais dedicar esforços, não precisavam mais dedicar estratégias diferentes. Já havia-se dedicado muito esforço, muito vento, muitas ondas. Então aqui agora não, aqui agora é o vento da oportunidade. É preciso aproveitar e levantar as velas e deixar com que o vento nos conduza. Então oportunidade é isso. Aproveitar as oportunidades é aproveitar as bem-aventuranças, aproveitar a oportunidade é aproveitar as circunstâncias positivas para que a gente alcance os nossos objetivos, alcancemos as nossas realizações. E tem gente que perde, tem gente que se perde em meio a janelas, a tantas janelas de oportunidade, e as pessoas não sabem escolher. Eu gosto muito de pensar na objetividade da escolha, do momento, porque preste bem atenção nisso, pior do que decidir errado é não saber decidir. Pior do que decidir errado é não saber decidir. E quantas oportunidades já bateram na nossa porta? Quantas janelas de oportunidade já bateram na nossa vida, na porta da nossa casa, e a gente, por meio a tantas escolhas, perdidos a tantas escolhas, a gente não sabe tomar uma decisão. Então decidir é importante. Saber aproveitar as oportunidades, ter consciência das circunstâncias, do momento em que a gente está vivendo, é extremamente benéfico para que a gente alcance o objetivo desejado. Oportunidades. Mas você pode dizer assim, mas Márcio, eu não tenho muitas oportunidades na vida. Crie oportunidades na vida, crie oportunidades. Fale com a pessoa, fale com pessoas, vai até a pessoa. Eu gosto de fulano, eu não sei se ele vai gostar de mim. Vai até a pessoa e fale com ela. Eu quero aquela porta de emprego, eu não sei se ela vai se abrir para mim. Nossa, vai até aquele lugar, procure
naquela pessoa que trabalha naquele lugar, se intere, crie, gere oportunidades, deixe que o vento conduza a nossa vida até onde a gente quer chegar. O problema é que a gente tem que se perguntar aonde a gente quer chegar, o que a gente deseja fazer, aonde que a gente quer, aonde que a gente deseja estar daqui a 5 anos, com qual relação, com qual sentimento, com qual paixão, com qual tesão pela vida, com qual é essa paixão que eu tenho pelo aquilo que eu desejo conquistar. Não mais ser levado pelo acaso. O acaso vai me proteger. Não vai lhe proteger, me desculpe. Olha, eu preciso lhe dizer, aqui eu vou falar coisas muito reais, e eu não sei se você vai ter estômago para aguentar isso, mas é preciso dizer, porque a gente viver uma vida romântica no mundo real nem sempre vai trazer para mim os meus objetivos, as minhas realizações. É preciso ter pé no chão, é preciso ser realista, é preciso estar consciente, é preciso ter consciência. E a consciência, segundo Agostinho, é uma das instâncias da alma, e isso deve promover e produzir volatilidade humana, deve produzir capacidade, deve produzir ação, deve produzir reação. Então é importante a gente entender o que eu quero para o momento seguinte, planejamento, o que eu quero para depois, o que eu quero viver depois. Quais são os recursos que eu tenho para tomar decisões e construir o futuro? Fiquei desempregado, o Covid veio, a empresa que eu estava trabalhando faliu e agora meu contrato vai ser interrompido. E agora? O que você tem? Quais são as suas chaves? Quais são as suas cartas na manga? Onde você quer chegar? Trabalhar. Trabalho, ela implica ação, trabalho implica reação, trabalho implica criatividade, trabalho implica força, trabalho implica dinâmica. E é importante que a gente tenha isso, é importante que a gente desenvolva isso para produzir futuros. E o tema, como eu falei, o tema dessa nossa conversa é: o futuro começa hoje. O seu futuro começa hoje. Não é amanhã. Eu vou fazer aquela dieta amanhã, eu vou entrar na academia amanhã, eu vou fazer aquele concurso amanhã. Não, o seu futuro começa hoje, com planejamento, com criação de estratégias, com objetividade de dar prosseguimento, de produzir futuro, agir. Estratégia é o que eu quero para o momento seguinte, é agir como um enxadrista, é agir com intuição. O enxadrista é aquele que planeja os passos seguintes, a jogada seguinte. O que eu vou fazer, qual é a jogada que eu vou fazer para poder... Não é uma só jogada, são várias jogadas. Um goleiro também, ele é um estrategista, porque ele precisa intuir aonde que a bola vai vir, para onde a bola vai ser enviada. Então é para lá que eu vou pular, é para lá que eu vou me movimentar. A nossa vida, o nosso desenvolvimento depende desses movimentos intuitivos e de planejamento para o futuro, aonde eu quero estar quando o meu futuro chegar. Fronteiras, o que eu conheço agora e o que eu não conheço. É preciso ultrapassar as fronteiras do desconhecido, daquilo que eu sei. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Se eu não conheço aquilo, então eu preciso andar com quem conhece. Se eu não sei fazer aquilo, então eu preciso me aprimorar, eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso estar presente junto daqueles que sabem para me ajudar a me elevar. Sozinho, queridos, existe uma frase que é conhecida por muitos, que sozinho você pode ir até mais longe, sozinho você pode até mais rápido, mas junto você pode ir mais longe, você pode ter mais força, é um ajudando o outro, é um ensinando o outro. Então é necessário, é extremamente necessário que a gente busque conhecer aquilo que não se sabe. É extremamente necessário que a gente procure objetivar os nossos conhecimentos. Não é estudar tudo. Tem gente que, olha, me desculpe falar sobre isso, mas eu conheço algumas pessoas que dizem assim: eu quero crescer, eu quero ser um grande médico, né?
Eu vou contar um relato pessoal. Um amigo, eu quero ser um grande médico. E o que você faz para ser um grande médico? O que você mais vê? O que você mais gosta de ver na televisão? Eu vejo La Casa de Papel. Eu vejo minisséries no Netflix. E quanto tempo você vê, quanto tempo você se dedica para ver minisséries, né, no Netflix? Eu maratono, faço a noite toda. E quanto tempo você se dedica estudando aquilo que você quer? Pouco. Perceba que nós somos os maiores sabotadores da nossa vida. Perceba que nós somos os maiores algozes dos nossos futuros. Eu quero ser engenheiro. E o que você gosta de ver? O que você gosta de assistir? A Globo Rural. Meu Deus do céu. Tem uma pessoa que trabalha comigo que eu perguntei para ela, falando sobre idiomas, sobre aprendizado, sobre gerenciamento do tempo e da vida, dos recursos. Eu perguntei para ela, poxa, eu gosto muito de idiomas, eu tenho paixão por aprender idiomas. E ela disse assim, eu também gosto muito de idiomas, eu gosto muito de inglês, eu gosto do espanhol. Que legal! E quantos idiomas você já sabe falar? Nenhum. Perceba que existe uma incongruência da nossa parte, uma dicotomia, um abismo enorme entre aquilo que a gente gosta para aquilo que a gente faz em relação àquilo que a gente gosta. Existe um abismo grande. Gente, se você gosta de estudar, se você gosta daquilo, então se dedique a aprimorar-se, se dedique a crescer, a desenvolver novos métodos, a desenvolver novos conteúdos programáticos, conteúdos de habilidade. Se dedique, não perca tempo fazendo aquilo que não objetiva os seus sonhos, o seu planejamento. Não se sabote, não sabote as suas emoções, não sabote os seus sonhos. Se você está abrindo um negócio, deseja abrir um negócio, entre naquilo de cabeça. Eu não estou dizendo que você não possa ir à praia um dia desses, eu não estou dizendo que você não possa ler um outro livro, eu não estou dizendo que você não possa ter momentos de lazer, mas não roube o tempo como recurso, o recurso que você deveria estar se aprimorando, estar tendo mais consciência. Porque consciência gera respostas. Entenda isso, consciência gera resposta. Quanto mais consciência você tem sobre um determinado assunto, mais respostas objetivas você vai dar, mais respostas assertivas você vai dar em relação à vida, ao seu propósito, aos seus futuros, às suas metas de conquistas. O futuro começa hoje, aonde você quer estar. Então não roube os seus recursos, não roube os seus sonhos, não mate. As pessoas elas dizem assim, a vida está difícil, Márcio. Eu ouço isso o tempo todo. A vida está difícil, mas quando você para conversar com as pessoas e saber o que roubou, o que saqueou a vida dessas pessoas, você vai ver que essas pessoas foram as mais responsáveis pelo saqueamento dessas respostas assertivas, dessas respostas positivas. Só um parênteses, eu quero dar um beijo aqui para todas as pessoas que estão chegando agora. Vilma, um beijo bem grande para você, viu? Convide outras pessoas para poder se chegarem a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Vai ser muito bom, muito produtivo. Quando a gente para conversar, a gente percebe que quando a gente para ter um instante de consciência livre, a gente percebe que nós somos os maiores deturpadores dos nossos caminhos, dos nossos maiores algozes, dos nossos maiores destruidores dos nossos sonhos. Tem uma história que eu conto muito, já contei muito em palestras. Isso é um fato, um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um senhor que morava
numa cidade de Massachusetts. Ele se aposentou e ele decidiu abrir um negócio para ele. Ele foi para a beira de uma estrada e ele criou uma ideia: vou vender cachorro-quente naquela estrada. E ele criou um molho dele, muito especial, muito saboroso. E ele abriu ali a sua barraquinha e ele era a única pessoa vendendo cachorro-quente naquela barraquinha. E ele começou a progredir, porque era uma autoestrada, não tinha empreendimento naquela autoestrada. Então, muitas pessoas paravam para comprar ali, muitas pessoas paravam para comer, muitas pessoas paravam porque gostavam do atendimento, gostavam da oportunidade de ter um lanche na autoestrada, gostavam do molho, gostavam. Então o lucro daquele senhor aumentava muito. E porque ele era sozinho fazendo aquilo, ele era viúvo, a esposa já tinha falecido, os filhos já tinham crescido e moravam na cidade grande. Então ele crescia muito, então ele não tinha tempo para ouvir notícias. O tempo que ele tinha era para se dedicar a produzir mais cachorro-quente, a produzir mais molho e para vender na autoestrada. Então essa era a vida dele. E ele tinha lucros, né? E o lucro crescia de forma exponencial. Ele ia fazendo. E aí, certo dia, um dos filhos dele foi visitá-lo. E aí o filho dele virou: papai, você tem acompanhado as notícias, tem acompanhado os jornais? A crise está chegando nos Estados Unidos, a crise está grande. E essa pronúncia do filho interpelou muito a consciência daquele senhor. E ele: é mesmo, meu filho, o mundo está em crise? Pai, o mundo está em crise, o mundo está difícil. E olha o que aconteceu. Esse senhor, ele tinha colocado várias placas ao longo da estrada para informar a respeito do seu empreendimento. Ele ficou com uma coisa na cabeça dizendo assim: o mundo está em crise, o mundo está em crise, o mundo está em crise, está difícil, o mundo está difícil. Não. E aí ele começou então a retirar os avisos do seu empreendimento, os avisos do seu negócio ao longo da estrada. O que aconteceu? O que aconteceu foi que as pessoas, por não estarem mais sendo avisadas a respeito do seu negócio, as pessoas pararam de comprar o seu produto, pararam então de parar no seu negócio. Quando o filho revisitou o seu pai, o pai vira para o filho e falou assim: meu filho, como você disse, o mundo está difícil mesmo, os negócios caíram muito. Perceba a lógica do pensamento repetitivo. Está difícil, é muito difícil, eu não vou alcançar o meu objetivo, não, é muito difícil planejar o futuro, é muito difícil ser um estrategista, não, isso não é para mim. E você vai aceitando a condição, você vai entrando numa rota de padronização do pensamento, você vai objetivando o raciocínio para uma perda. E o que vai acontecer com isso? Logicamente vai acontecer a perda, logicamente vai acontecer o fracasso, logicamente vai ter uma interrupção daquilo que estava sendo feito, daquilo que estava sendo objetivado. Por isso é muito importante que a gente entenda que eu não posso aceitar simplesmente uma condição de dificuldade. O mundo está difícil, meus amigos, olhe pelo retrovisor da história. O mundo sempre foi difícil, mas a humanidade sempre teve uma capacidade de se reinventar de forma maravilhosa. A humanidade sempre lidou com a prerrogativa da resignação, pela prerrogativa da resiliência. A humanidade sempre teve a oportunidade de inovar, de avançar. E a história sempre foi, pensa no tempo que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, pela pandemia. O mundo já viveu outras pandemias mais tão terrível quanto e piores ainda possível. Mas
Vamos criar vacina, vamos criar anticorpos, vamos desenvolver, vamos crescer. No meu primeiro livro eu falei muito sobre a crise que aconteceu, a arte de inovar-se. Eu falei sobre o terremoto que aconteceu em Portugal, em Lisboa, que devastou. Houve um maremoto, ok? Houve um maremoto. Desse maremoto, olha o que aconteceu com Portugal. O maremoto veio, teve terremoto, as casas foram completamente destruídas. Além do terremoto, que foi em uma magnitude elevada, o maremoto veio e destruiu, continuou destruindo. Além do terremoto, além do maremoto, houveram muitas explosões, a cidade foi derrubada por terremoto, por maremoto e pelo fogo. O que fazer? Se você conhece Lisboa, eu já fui em Lisboa algumas vezes, você vê Lisboa hoje e você fala assim, meu Deus, cadê a destruição? É porque houveram um homem chamado Marquês de Pombal, que com a sua proatividade, com a sua força, com a sua sagacidade, com o seu planejamento, reuniu pessoas e disse, vamos reconstruir, vamos viver, se há vida, há oportunidade de renascer. Se há vida, há oportunidade de ter consciência, de ter planejamento, de produzir futuros. Então vamos produzir futuros em poucos anos, com planejamento, com estratégias, com criatividade, com disciplina, com perseverança. Porque dentro do planejamento estratégico você reúne alguns fatores, você reúne alguns critérios, você reúne fatores importantes que, juntando nessa equação, elas trazem soluções maravilhosas para a nossa vida. Bem, Portugal foi reconstruído, não há sequer resquício de destruição, de morte, de pobreza. Mas a história nos ensina, é preciso olhar para trás e perceber que muitas pessoas e muitas coisas já passaram por situações difíceis. A questão é, aonde eu quero chegar? O que eu vou fazer para poder reconstruir, para poder crescer, para poder desenvolver? O que eu vou fazer para poder produzir futuro? Crises e zonas de conforto, elas acabam se assimilando. Crises e zonas de conforto, elas acabam vivendo em comum. Por quê? Porque tudo que é seguro me mantém resignado. Tudo que é seguro me mantém preso no passado. Tudo que me é seguro me mantém no aqui, no agora. Tudo que é seguro me mantém naquela zona confortável e me rouba o ímpeto da ação, me rouba a coragem, me rouba a prerrogativa de resposta. Tudo que é confortável me mantém seguro, tudo que é confortável me mantém preso, me mantém repetido. E eu gosto muito da expressão de Rubens Alves quando ele diz que ostra feliz não produz pérola. E eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso para quem eu quero ser. Eu preciso pensar nisso para onde eu quero estar, para o que eu quero desenvolver. Comecei um negócio, ótimo, mas aonde que eu quero levar esse meu negócio? Comecei um projeto, ótimo, mas aonde que eu quero chegar com esse projeto? Comecei uma carreira, ótimo, aonde eu quero chegar nessa carreira? Comecei a desenvolver os meus sonhos, ótimo, mas aonde que eu quero chegar com esses sonhos? Ostra feliz não produz pérola, dizia Rubens Alves. Ostra feliz não produz pérola. A pérola é uma resposta da ostra para as circunstâncias difíceis da vida. A pérola é a resposta da ostra para as dificuldades da minha alma, para as palavras ruins que a gente ouve, para os nãos que a gente recebe, para as portas que se fecham. A pérola é uma resposta
é uma resposta para a ação negativa daquilo que o outro faz comigo. A pérola se torna uma resposta para a dificuldade, para o abandono, para a solidão. A pérola é a solitude da solidão, é a solidão transformada em solitude. A pérola é a resposta para as dificuldades, é a resposta para o caos que a gente vive, o caos que a gente enfrenta, a pérola é isso. A pérola é um grão de areia que entra na sensibilidade da ostra e causa dor, causa sofrimento, causa angústia para a ostra. Mas a ostra então se fecha, a ostra tem o seu momento de solidão, de dor, de angústia, de sofrimento, mas ela não fica nesse estágio, porque, meus amigos, a dor existe para aqueles que vivem. A angústia só vive angústia para quem está vivo. Só sofre perda quem está vivo. Só sofre sofrimentos quem está respirando. Entretanto, ficar no quarto, chorar faz parte da vida. Mas fazer isso por muito tempo não é saudável. Existe vida fora do quarto. Existe vida além da lágrima. Existe vida além da dor. Por isso é importante a gente usar a metáfora da ostra para a gente aprender. Para a gente aprender que a gente tem que se fechar em alguns momentos. Sim, é importante. Entretanto, eu não tenho que ficar fechado o tempo todo. Eu preciso responder à crise. A ostra, ela começa então a liberar um produto chamado madrepérola. A madrepérola começa a revestir aquilo que causava dor, aquilo que causava desânimo. A ostra começa então a liberar uma substância, a madrepérola, que começa a envolver aquele grão de areia até que ele se transforme em pérola, até que a dor deixe de ser dor, até que até que aquela pedra deixe de causar sofrimento, até que aquela pedra deixe de causar vertigem, até que aquela pedra deixe de me manter preso às solidões, até que aquela pedra deixe de ser pedra, deixe de ser significado de pedra, deixe de fazer o papel de pedra, de causar dor, e ela então começa a se transformar numa pérola, numa coisa de valor. Aí vem o pescador, e o pescador pesca aquela ostra, e ele abre, e ele não encontra uma pedra, ele encontra uma pérola, e a gente já sabe que a pérola é a resposta da ostra para os tempos difíceis. Eu preciso entender que nem sempre eu vou viver uma vida romântica. Nem sempre eu vou abrir no negócio, nem sempre eu vou atrás dos meus sonhos, nem sempre eu vou atrás dos meus objetivos. E eu vou encontrar o mar de rosa, eu vou encontrar o príncipe me esperando, eu vou encontrar a mulher ideal, eu vou encontrar o ambiente ideal, eu vou encontrar uma empresa onde os funcionários vão me abraçar, vão me beijar, vão me saudar. E eu vou encontrar a finança que eu desejo na esquina. Não. A vida não é isso é conto de fadas. A vida é acordar cedo, a vida é labutar, a vida é enfrentar os desânimos de que você às vezes acorda e fala assim: nossa, eu não estou a fim de fazer nada hoje. E a vida é projetar, e é você decidir, você firmar os seus passos nos seus objetivos, e você entender que vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter perdas. E a gente pode traduzir perdas como um tempo com a família. Vai ter perdas que não vou passar o Natal com os meus amigos, vou perder aquela festa. Por quê? Porque eu vou estar estudando, porque eu vou estar fazendo a minha pós-graduação, vou estar me especializando, eu vou estar fazendo minha segunda graduação, eu vou estar fazendo meu mestrado, eu vou estar estudando para aquele concurso. Vão ter perdas. As perdas fazem parte de todo o processo de sucesso, possui as suas dinâmicas de perda. E se os profissionais de sucesso hoje em dia, se eles não soubessem lidar com as suas perdas, eles não teriam história de sucesso para contar. A vida não é só romantismo.
A vida ela é bem real, ela é nua e crua e ela não vai esperar você passar o seu sofrimento, o seu momento de dor, o seu momento de luta. Essas, é como a Vilma está dizendo, as perdas são necessárias, são muito necessárias para que a gente cresça como ser humano, para que a gente se torne gente mais firme, gente mais resoluta, gente mais resistente às intempéries, gente que sofreu e que você fala assim, eu posso contar com essa pessoa porque essa pessoa ela é forte. Mas como é que ela é forte? Ela é forte porque ela só comeu mingau ao longo da vida? Não, ela apanhou muito e ela soube lidar com essas perdas. Então a crise, ela é importante a gente lidar com as crises, é importante a gente passar as crises, é importante a gente aproveitar essas crises para a gente se desenvolver, para a gente crescer, para que a gente não mantenha a nossa mentalidade obtusa, para que a gente não mantenha a nossa mentalidade resignada, para que a gente fortaleça cada vez mais as nossas mãos, as nossas habilidades. Por que a gente fica nessas zonas? Por que a gente gosta de zonas confortáveis? Porque a gente gosta de segurança. A gente gosta de manter segurança. Eu vivo um casamento em que a minha mulher, por exemplo, não fala comigo direito, me trata mal, mas eu tenho um casamento, né? Eu tenho um casamento para a sociedade, eu tenho um casamento que é alguém que me sustenta, eu tenho um casamento que... Mas eu sofro, estou sofrendo. Por que a gente gosta de viver, às vezes... Por que a gente gosta de passar, às vezes, por situações difíceis e manter? Porque a gente gosta de zonas seguras. Porque a gente gosta de segurança, mas nem sempre essas situações elas me projetam, elas me fazem bem, elas vão me ajudar a lidar. Isso justifica muito porque que às vezes a gente vive num casamento que é infrutífero, a gente fica num trabalho que eu aturo um chefe que é grosseiro, que me ofende. Bem, mas Márcio, se eu sair desse trabalho, o mercado está difícil, né? Se eu sair desse trabalho, onde é que eu vou arrumar outro trabalho? Então a gente atura, a gente tolera circunstâncias na nossa vida por conta de lugares de segurança. Só que a gente não entende, queridos, que a gente pode produzir outros lugares de segurança. A gente pode... Eu não preciso sofrer mais. Eu não preciso tolerar o sofrimento. Eu posso produzir também futuro com coragem, com força, com ação, com trabalho, com criatividade. Eu posso cada vez mais produzir futuro. Eu não preciso me manter sempre nesses lugares. Nem sempre o que é seguro é confortável. Eu vou responder uma pergunta aqui de uma pessoa que ela diz assim: como vou saber o tempo certo da crise? Eu não entendi muito bem a sua pergunta e aproveito para colocar aqui, se outras pessoas tiverem perguntas, você pode perguntar aqui, tá? Eu abro um parênteses para poder responder. Como vou saber o tempo certo da crise? Olha, eu preciso entender, dentro do que eu estou entendendo da sua pergunta, é o seguinte: eu preciso entender que a crise, ela precisa me desenvolver. Eu preciso desenvolver-me no ambiente de crise. Eu não posso tolerar a crise como um fator agregador na vida. Eu vou passar por esse sofrimento. Isso aí é uma condição ascética. Isso aí é a perda da potência. E aí eu uso uma linguagem de Nietzsche, onde ele diz assim: torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Eu não posso aceitar o sofrimento como uma condição de vida. Eu não posso nunca tolerar um sofrimento como uma condição de vida. Torna-te quem tu és. Você é uma pessoa que tem direitos e vontades, tem a sua individualidade que precisa ser respeitada, que precisa agir, que precisa ser valorizada. Todas as pessoas que estão aqui me ouvindo e as que vão me ouvir, eu acredito nisso. Todas as pessoas possuem direitos e vontades. Eu não posso tolerar
a crise como uma condição da vida humana, do plano existencial da vida humana. Eu entendo que crises são situações, são circunstâncias contingenciais. O que é situações contingenciais? São coisas que a gente não espera, mas que acontecem. O problema é que, guardem bem o que eu vou lhe dizer, isso aí eu aprendi com um grande homem que me ensinou e me ensina bastante, que ele dizia assim para mim: comportamento tolerado é comportamento perpetuado. Comportamento tolerado é comportamento perpetuado. Se eu tolero situações de abusos na minha vida, se eu tolero situações de abusos, de que tipos de abusos? Abusos verbais, psicológicos, físicos. Se eu tolero emocionais, se eu tolero esse tipo de coisas por conta de um ambiente de segurança, eu estou vivendo uma circunstância cética de perda, de perda da minha vida, porque eu gosto muito dessa expressão que a vida, a existência, ela incide viver. Tem gente que sobrevive, não vive. Você viver com base na dor, viver com base no sofrimento, não é viver, é sobreviver. Porque pensa nas coisas que você poderia estar usufruindo, vivendo numa relação saudável. Pensa em todos os prazeres. Eu vou ser bem objetivo aqui, por favor, não se escandalize. Pense numa relação matrimonial saudável, onde você não sofre estupro, mas você tem uma relação sexual amorosa, de prazeres. Pense num casamento onde você vive, onde você não tem abusos psicológicos e emocionais. Pense numa relação religiosa, numa espiritualidade que você poderia desfrutar, onde o líder não se torna abusivo, não lhe usa de culpa, de medo e ganância para conduzir a sua espiritualidade. Pense em que tipo de relação profissional você teria se você estivesse trabalhando num ambiente onde você fosse incentivado, ao invés de você ser chamado de burro, ao invés de você ser chamado de ignorante. Você não vai aprender nunca. Pense numa relação familiar que você poderia ter se você não vivesse num ambiente onde você fosse desconsiderado o tempo todo. Viver a crise como se fosse um ambiente de segurança não é saudável para ninguém. Eu preciso entender que a crise ela é uma oportunidade. Você poderia me perguntar: o que é crise então, Márcio? A crise é uma oportunidade de eu responder, uma oportunidade de eu responder corretamente, uma oportunidade de eu aprender mais, de eu saber mais, de eu procurar melhores estratégias, melhores respostas para ultrapassar a crise, porque uma expressão que a gente usa muito no âmbito religioso é que deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem, trazendo uma analogia ao povo de Israel que, quando saiu do Egito, teve que ultrapassar ao deserto para chegar até a sua terra de Canaã, até a sua terra prometida. Ou seja, desertos. O que são desertos? Desertos são lugares, uma forma metafórica de dizer que deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de escassez, é um lugar de falta, é um lugar onde você não planta, que você planta e você não colhe. Isso são lugares de desertos. Então, o que seria então essa ideia? Seria a ideia de que a crise é um lugar que eu tenho que passar, mas não tenho que permanecer nela. Porque eu preciso crescer, porque a vida precisa dar continuidade, a vida precisa ter um crescimento, não apenas não objetivo, né? Tem que ser esporádico, tem que ser exponencial, tem que ser não apenas linear. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso fluir. Eu preciso crescer nas minhas relações, eu preciso crescer no meu intelecto, no meu conhecimento, eu preciso crescer como gente, ser gente melhor, eu preciso responder melhor às relações, ao profissional.
Como é que eu vou dar oportunidade de crescimento profissional se eu só fico preso no Netflix, gente? Como é que eu vou dar crescimento profissional? Como é que eu vou ter novas ideias? Como é que eu vou criar novas possibilidades e oportunidades se eu só fico nas redes sociais? Use as redes sociais para algo produtivo, pelo amor de Deus. Fica aqui a minha campanha. Hashtag redes sociais para algo produtivo. A gente se torna os maiores algozes. Então, voltando, a gente nem sempre o que é seguro é confortável. Nem sempre o que é seguro é confortável. Eu preciso objetivar o meu crescimento, objetivar a minha vida, o meu progresso, objetivar o meu desenvolvimento. E eu preciso entender que a crise ela sempre vai existir. Porque a cada nível que eu subo de vida, a cada novo estágio que eu subo de vida, vai exigir de mim respostas novas. Eu não posso pensar em aumentar a minha carreira. Pensa nisso como o crescimento financeiro. Se eu ganho 5 mil reais, eu vivo uma vida de 5 mil reais. Se eu ganho 10 mil reais, eu vou ter a responsabilidade de viver uma vida de quem ganha 10 mil reais. Se eu almejo ganhar 20 mil reais, eu vou ter que ter uma responsabilidade de uma vida de quem ganha 20 mil reais. Então pensa, e cada nível que você sobe de carreira, de vida, de nível, que você cria objetivações para o futuro, você precisa responder aos níveis que você quer chegar. Você não pode ser um diretor de uma empresa agindo como se fosse um estagiário. Você não pode largar o seu negócio, largar a sua empresa para abrir o seu próprio negócio funcionando de qualquer maneira. Você precisa ter disciplina, ética organizacional. Você não pode se tornar um gestor agindo como se fosse um assistente. A vida exige níveis. Os níveis exigem resposta. Eu quero ganhar muito bem. O que a gente faz para ganhar muito bem, gente? A gente maratona nas redes sociais, nas séries, e a gente não conclui construções, a gente não constrói. Nós precisamos ser uma geração de construções, e construções que visam objetivamente um futuro desejado, entendendo que às vezes eu posso até criar outros caminhos para caminhar, para passar, mas eu preciso entender que eu tenho um objetivo de vida e que eu não posso simplesmente mudar os meus objetivos de vida. Eu estava fazendo uma coisa, agora estou fazendo outra. E agora, fulano, você está estudando o quê? Eu estou fazendo medicina. E daqui a 6 meses, você olha daqui a 6 meses, fulano, e aí, como é que está a faculdade de medicina? Não, agora estou em veterinária. Pelo amor de Deus! Fulano, passou 6 meses, como é que está a faculdade de veterinária? Não, agora eu quero ser professor de educação física. Meu Deus! Gente, vamos sair dessa crise existencial. Vamos construir futuro. Nosso futuro, o futuro dos nossos filhos não dependem de quem está hoje no governo. Porque um grande pensamento que eu carrego dentro de mim não é pensar que futuro, qual é o futuro que meus filhos vão ter. Eu gosto de pensar qual é o futuro que eu vou deixar para eles hoje, né? Às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, que futuro é o que eu vou deixar para os meus filhos? Que mundo é o que eu vou deixar para os meus filhos? É o mundo que eu vou construir para eles. Eu não vou depender dos outros. Eu preciso abandonar esse escapismo. Tá nas mãos de Deus o meu futuro. Para com isso. O futuro não está nas mãos de Deus, o futuro está nas suas mãos, nas minhas mãos. O mundo depende daquilo que eu construir nele. O acaso vai me proteger daquilo que enquanto eu estiver distraído. Não, meu filho, enquanto você estiver distraído, sabe o que só vai acontecer? Topadas na vida.
Enquanto eu estiver distraído, eu só caio em buracos. Enquanto eu estiver distraído, o outro caminha mais à frente. Enquanto eu estiver distraído, os outros crescem. Eu continuo estagnado, resignado, repetido na vida. E quando a gente se repete na vida, a gente se repete nos erros, a gente se repete nas frustrações, a gente se repete na dor, a gente sempre revisita os lugares de dores, a gente sempre se revisita, é um ciclo de dor eterna, né? A psicologia tem um conceito que ela fala muito sobre isso, é o eterno retorno de Nietzsche, é um ciclo de reprovação eterna. Por quê? Porque eu não me objetivo, porque eu não projeto, eu não planejo, eu não estruturo, eu não tenho um plano de negócio, eu não tenho um plano de ação, eu fico repetido e é muito interessante isso, porque eu saio de um relacionamento e aí eu vou para outro relacionamento e o cara daquele relacionamento, é o mesmo grosseiro do relacionamento antigo e eu falo assim, meu Deus, caramba, é uma sina que eu vivo, é o destino. Não, são escolhas erradas que eu faço. Não é os outros, esquece os outros. Sartre dizia que o inferno está nos outros. Mas se você for parar para pensar, sim, eu acredito nisso. O inferno são os outros. Mas o inferno também está em nós, por falta de objetividade, de constância, de inconstância na nossa vida. A gente se repete o tempo inteiro. A gente se repete nos sofrimentos, nas perdas, nas dores, nas faltas de construções, nas reclamações. Nossas reclamações são sempre as mesmas. Falta-nos coragem, coragem para decidir. Repito a minha frase anterior, a minha fala anterior. Decidir, eu posso até decidir errado, mas pior do que decidir errado é não saber decidir. Isso reflete uma falta de adultecimento da minha vida, de imaturidade, de estagnação, de resignação diante de uma crise, de transformar a crise numa situação de conforto. A vida pode ser muito diferente e ela é cheia de oportunidades. Se eu não tenho oportunidades, eu crio oportunidades. O que eu não posso é ficar resignado. E tudo começa por aqui, pela consciência. É preciso ter consciência. Eu já estou terminando. Eu tinha muita coisa para falar. Eu fiz muitas anotações de ontem para hoje, a minha cabeça não parou. E eu prometo dar continuidade no próximo domingo. Mas eu quero finalizar dizendo que a vida, o resultado de uma boa vida é fruto disso aqui, de uma boa consciência. Consciência é a chave da libertação. Consciência é a chave para a mudança. Consciência é a chave para o futuro se desenvolver. Quanto mais consciência eu tenho, mais respostas eu dou. Quanto mais consciência eu tenho, mais prerrogativas de respostas certas eu tenho. Quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidades eu adquiro. Quanto mais consciência eu tenho, mais segurança eu proporciono para as pessoas que estão à minha volta. Quanto mais consciência eu tenho, mais chances eu tenho de alcançar os meus objetivos rapidamente, de forma objetiva, clara e eficiente. Efetiva. Consciência. E como que a gente adquire consciência, Márcio? Como que a gente adquire consciência? A gente adquire consciência estudando. A gente adquire consciência fazendo terapia. A gente adquire consciência se conhecendo, se permitindo, aceitando a imperfectibilidade, a imperfeição da vida, aceitando a condição de imperfeito que nós somos, sem nos cobrar tanto, mas também sem deixar de se cobrar. Ter consciência do momento onde eu estou, quem eu sou, como que eu posso responder, o que eu tenho, o que eu não tenho ainda e o que eu posso ter, o que eu posso adquirir para alcançar respostas, para alcançar metodologia, para alcançar recursos.
Tem gente que diz que dinheiro é o suficiente para alcançar os objetivos. Será? Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive uma vida completamente infeliz e incompleta. Consciência produz dinheiro, consciência produz retornos, consciência produz uma vida de objetivos alcançados. Se eu olhar historicamente, o mundo cresceu, o mundo se desenvolveu. Nos primeiros séculos, era o líder, o maior líder era aquele que era o chefe da tribo. O maior líder era o guerreiro da tribo, era quem tinha mais força, era quem tinha capacidade de vencer os maiores animais, esse era o chefe da tribo. Depois, o maior líder era quem passava a ter maior exército, era o que dominava mais. A gente pode ver historicamente por Gengis Khan, Átila Uno, era quem tinha o maior exército com maior força, Alexandre o Grande. Eu ouvi uma coisa muito interessante: escolha sempre ser o Alexandre o Grande, nunca o Alexandre o Médio nem o Alexandre o Pequeno. Nunca. Escolha sempre ser o Alexandre o Grande. Depois de quem tinha o maior exército, é quem passava a ter o maior material bélico, é quem dominava. Quem tinha maiores armas, quem tinha a maior arma de potência, de fogo, é quem dominava. Depois, quem dominava o mundo é quem tinha dinheiro, quem tinha capital. Quem tinha capital comprava a força bruta, quem tinha capital comprava material bélico, quem tinha capital comprava um homem mais forte. Hoje em dia, queridos, hoje em dia o mundo não deriva mais da força bruta, hoje o mundo não deriva mais da força bélica, hoje o mundo não funciona mais com o contingenciamento de pessoas. Hoje o mundo deriva da inteligência. A inteligência hoje produz o capital, a inteligência hoje compra o material bélico, a inteligência hoje compra o contingenciamento. Prova disso que o homem mais rico do mundo não é quem tem muitas pessoas para trabalhar para eles. O homem mais inteligente do mundo é quem é mais inteligente. O homem mais inteligente do mundo é quem é o dono do Facebook, por exemplo. É o dono do Google. O homem mais inteligente do mundo. Perceba, o homem mais rico do mundo, a empresa mais rica do mundo de hotéis não tem um único hotel. A Airbnb não tem um único hotel. A maior empresa do mundo de prestação de serviço, de mobilidade urbana, não tem um único carro, a Uber. A inteligência está naqueles que projetam, que planejam, que criam. Não está mais na força, não está mais no capital. A inteligência produz o capital. O capital hoje é derivado da inteligência. Consciência. Ter consciência é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida. Consciência é muito importante. E o que eu poderia finalizar aqui agora para definir o que seria consciência? Bem, a consciência seria saber quem eu sou, o que eu tenho, o que eu não tenho, aonde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar aonde eu quero chegar, o que está no meu controle e o que foge ao meu controle, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Isso é ter consciência. Quando você reúne esses critérios dentro de uma equação, você encontra sucesso nos seus objetivos. E é isso que eu desejo para você. Desejo que você encontre sucesso, porque o futuro começa hoje. Desejo que você encontre sabores, tons diferentes na vida, para que você desfrute a vida de uma maneira muito melhor, para que você desfrute da vida de uma maneira muito mais exponencial, para que você desfrute da vida de uma maneira muito mais excelente. É isso que eu desejo para você.
Então, eu agradeço a todos vocês que estão participando hoje. Me despeço aqui agora, não vou tomar muito domingo de vocês. Um beijo grande e no próximo domingo a gente dá continuidade a essa nossa conversa. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.